fiel, fiel, fiel. Fiel, 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 fiel. Fiel, 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 fiel. Fiel, 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 fiel. Aleluia! Glória a Deus! Quero mandar aí meu abraço, meu carinho especial para o irmão Douglas Andrade, meu amigo Douglas, tá? Que Deus te abençoe aí, rica e abundantemente. Irmãos, para a gente não perder tempo e o áudio não ficar muito longo, nós vamos dar seguimento a esse nosso propósito de falar sobre a liderança inspiradora de Jesus no Evangelho de João. João, que é esse evangelho que destoa dos outros três. Os outros primeiros três evangelhos são chamados evangelhos sinóticos, justamente porque eles foram escritos no mesmo tempo e usando quase a mesma base para falar sobre a vida de Jesus. Bom, uma das coisas que também marcam, né, o Evangelho de João, como eu já uma vez falei na minha comunidade de fé, é que todos os evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, eles vão terminar com Jesus ressuscitando e subindo aos céus, né? Porque havia uma visão triunfalista, havia uma visão da vitória que precisava ser passada. Bom, 60 anos depois, quando João escreve seu evangelho, porque João é o último dos evangelistas a escrever, João ele já tem certeza que essa visão triunfalista, que essa visão vitoriosa da figura de Jesus, da pessoa de Jesus, já está mais do que consolidada no coração da cristandade daquela época. Então João se sente livre para mostrar um outro aspecto tão poderoso quanto Jesus ter subido aos céus, que é justamente a base de todo o ministério de Jesus durante a sua vida, que é o aspecto relacional. João é o único evangelista que vai terminar o seu evangelho mostrando que Jesus não está subindo aos céus, mostrando que Jesus, após ressuscitar, ele está com os seus amigos, ele está com a sua igreja. João termina o seu evangelho no capítulo 21, mostrando justamente que Jesus está com os seus discípulos na beira da praia, comendo, bebendo, se alegrando, dando instruções e fazendo aquilo que Jesus sempre fez de melhor para toda a cristandade, servindo de exemplo inspirador. Esse é o grande papel de Jesus para nós, esse é o grande papel da liderança cristã. O pastor Rick Warren, que é um pastor consagrado e ele dispensa apresentações, escritor do livro do best-seller Uma Igreja com Propósito, depois do livro Uma Vida com Propósito, né? Daqui a 100 anos, quando a igreja estiver estudando esse século, vai ser impossível falar desse presente século sem falar do pastor Rick Warren e da sua importância para essa geração. Pois bem, pastor Rick Warren, ele, em um dos seus artigos famosos, ele diz que ser pastor é ser um outro Cristo. E eu concordo com as palavras dele, porque toda a liderança da igreja, seja ela eclesiástica, seja ela musical, seja ela educacional, seja ela congregacional, seja ela de crianças, toda a liderança da igreja, toda pessoa que aceita o desafio de viver Jesus diante da sua comunidade, ele tem que entender que ele foi chamado para mostrar com a sua vida, na sua vida, a vida de Jesus, o amor de Jesus e a luz de Jesus. Espero que isso tenha ficado bem claro para nós a essa altura desses acontecimentos. Pois bem, hoje nós vamos falar de João 2. Ontem nós começamos com João 1 e hoje nós vamos dar seguimento a João 2. E em João 2, uma característica muito importante, eu quero que você guarde isso no teu coração. Antes de eu começar a falar, quero mandar um abraço para o meu amigo Fernando Durães,
que foi meu supervisor na Vise, foi meu supervisor na Ropevig, uma pessoa boníssima, um homem de Deus com quem eu trabalhei, e eu me lembro das conversas altamente espirituais que a gente trocava nas madrugadas, né, dos plantões de vigilância ali na área da Petrobras. Fernando, um abraço e um beijo para você no teu coração, tá? Tamo junto. Bom, em João 2, uma característica da liderança inspiradora de Jesus vai surgir, e eu quero chamar a sua atenção, porque muitas das vezes você vai ser pego nesse dilema. Muitas das vezes você também vai ter que fazer a mesmíssima coisa que Jesus vai fazer no capítulo 2 do Evangelho de João. No Evangelho de João, nós vamos perceber por duas ocasiões que Jesus faz coisas que ele não precisava fazer, mas fez. Fez porque as pessoas precisavam ter certeza de que lado Jesus estava. Veja bem, você não tem que ser um paladino da justiça, você não tem que ser um advogado de todo mundo, mas em algumas ocasiões você vai ser chamado pelo poder moral para tomar uma posição, para mostrar o seu posicionamento, para mostrar de que lado você está na história. O pastor que me discipulou ministerialmente, e foi muito importante para mim, há uns 10, 15 anos atrás, pastor Josemar Pereira, ele sempre falava dessa característica que eu tinha, de às vezes tomar partido. E eu demorei um pouco a entender isso e acredito que eu aprendi e retive muitas dessas lições preciosas. Alguma vez ele falava para mim: Ney, você não pode ser advogado de todo mundo. É verdade. Eu às vezes tomava partido na hora errada, tomava partido da pessoa errada e depois aí eu que me lascava. Porém, né, com maturidade, a gente começa a aprender quais são as brigas e as lutas que a gente tem que comprar. Ou, como vai dizer o pastor Tommy Barnett, no famoso livro que ele escreveu também, um best-seller pela editora CPAD, e eu aconselho os irmãos a comprar esse livro, porque esse livro é fantástico. O nome do livro se chama Multiplicação, editora CPAD, é um livro barato e vai enriquecer a sua vida. Pastor Tommy Barnett, em uma das grandes lições do livro, ele vai dizer assim: saiba de que lado você deve estar, mesmo quando você não tem que lutar. Essa é a máxima que vai definir o capítulo 2 do Evangelho de João. No versículo 3 vai dizer assim para nós, assim, eu quero ler para você. No versículo 3 do capítulo 2 vai dizer para nós assim: e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E até aí a gente já entende. Bom, Jesus chega com a sua comitiva, um grande número de discípulos, e eles então se agregam àquela festa, porque eles, de certa maneira eles são amigos, têm um certo parentesco. E naquela época a festa de casamento era uma coisa muito importante, porque não havia trem, não havia ônibus, não havia avião, as pessoas viajavam muito a pé sobre lombo de animal para prestigiar os seus familiares. Geralmente as festas de casamento, elas eram também uma espécie de descanso, porque as pessoas deveriam ficar ali e também descansar para voltar. Então, quase que obrigatoriamente, as festas de casamento em Israel duravam 7 dias. A pessoa chegava, começava a comer, nisso ela estava descansando. Bom, depois de 7 dias, já bem alimentada, descansada, as pessoas voltavam de novo para suas cidades, voltavam de novo para suas vilas. Então, você vê, a festa mal começou e acabou o vinho. A mãe de Jesus, sabendo que ele não era um homem comum, vai levar aquele fato, aquele incidente triste e desarmonioso para Jesus. Porque se tem alguém ali que poderia fazer alguma coisa, se tem alguém ali que poderia tomar partido, se tem alguém ali que deveria se posicionar, Maria sabia, certamente essa pessoa era Jesus. E ela então procura ele e fala: meu filho, acabou o vinho.
no que Jesus fala algo para ela, para nossa edificação e para o nosso ensino. E Jesus fala então para ela: mulher, o que eu tenho a ver com isso? E eu não tenho nada a ver com essa história. Não sou eu que estou casando. Não sou eu que fiz o planejamento. É claro que Jesus está falando isso porque ele quer que a gente entenda que há muitas situações em que nós estamos totalmente livres, totalmente isentos, né? Érica, editora CPAD, tá? O nome do pastor é Tommy Barnett. Tommy Barnett, editora CPAD. O nome do livro é Multiplicação. Bom, essa é a primeira história em que Jesus vai nos mostrar que muitas das vezes a gente não precisa tomar partido, mas se a gente não fizer alguma coisa, nós nunca seremos dignos da plena confiança das pessoas. Então, sabendo que ele precisava fazer alguma coisa, ele chamou os serviçais da casa, mandou encher as talhas de água que já estavam basicamente vazias, porque todos os convidados haviam chegado, haviam se lavado. Cada talha suportava mais ou menos de 80 a 120 litros de água. Jesus mandou encher aquelas talhas então, e ele faz então aquilo que a gente sabe que ele faz muito bem. Ele faz milagres. E ele então transforma aquela água em vinho. Bom, a liderança inspiradora de Jesus vai nos ensinar de que muitas vezes, querido, na sociedade, na família, no trabalho, mesmo você não precisando, mas por causa do nome de Jesus, você terá que se posicionar. Querido, eu vou falar uma coisa para você: se você não entende a questão do posicionamento, não levante do banco, não queira trabalhar na igreja, não queira exercer liderança, porque você vai se frustrar e certamente vai frustrar outras pessoas. E tudo o que o reino de Deus não precisa é de pessoas que lhe frustrem. Nós já temos bastante frustração por aí, para você ser mais um agente frustrador do reino de Deus. Bom, esse é o primeiro episódio que João vai nos revelar sobre a inspiradora liderança de Jesus. O líder é aquele que muitas das vezes faz coisas que não precisa fazer, mas ele faz porque no coração das pessoas não pode haver dúvida de quem o líder é. Às vezes as pessoas, para tentar se preservar, elas deixam dúvidas severas e malignas no coração dos seus liderados. E isso, irmãos, corrói a comunidade como um câncer. O líder, ele tem que se posicionar a favor da ética e da doutrina do evangelho, ainda que isso lhe custe perder pessoas. Ainda que isso lhe custe perder prestígio, mas ele precisa se posicionar. Jesus vai nos dar o primeiro exemplo aqui, né? E esse exemplo, eu quero dizer para você, eu quero que você entenda isso. O primeiro episódio do capítulo 2 de João é um episódio onde Jesus se posiciona porque ele foi provocado. A mãe de Jesus provoca uma reação dele. A mãe de Jesus chega para ele e fala para ele: olha só, acabou o vinho, e aí, você não vai fazer nada? Então, Maria é o elemento provocador de algo que precisa acontecer. Bom, vamos lá para a gente não ficar muito longo, para o versículo de número 14. Jesus agora saiu de Caná da Galileia, ele passa um tempo com a sua mãe, com seus discípulos ali ainda, e logo depois João diz que eles vão então para Jerusalém. E em Jerusalém está acontecendo a Páscoa. Páscoa, que é aquela festa principal do calendário judaico, né? Flávio Joséfo, ele vai dizer que aproximadamente entre 200 e 300 mil pessoas lotavam Jerusalém na festa da Páscoa. Era a festa mais importante e basicamente Jerusalém se tornava uma espécie de trem ramal Santa Cruz central do Brasil.
E você entra. Se você tirar o pé, você não consegue mais colocar o pé no chão. Era realmente uma coisa de louco. E Jerusalém estava completamente lotada de pessoas. Abarrotada de pessoas. Quando a Bíblia vai dizer para nós, então, no versículo 14: e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague, ou um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, e virou as mesas. E disse-lhe os que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. No versículo 18, então diz assim: e perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer essas coisas? Agora, queridos, nós estamos diante de uma outra situação em que Jesus não precisava fazer nada, ele não tinha sido nomeado para nada, ele não tinha sido eleito para nada, ele não tinha sido consagrado para nada, ninguém havia dito que ele precisava fazer aquilo, mas aquilo precisava ser feito. Na festa em Caná da Galileia, Jesus transformou água em vinho porque ele foi provocado. Mas agora, Jesus se levanta contra a corrupção do sagrado, sem que ninguém lhe provoque. Ele faz aquilo por uma atitude autoprovocativa. Jesus, ele se provoca a reagir. Sabe, queridos, algumas vezes na nossa vida, a gente também vai ter que se autoprovocar, se auto-indignar. Tem horas que você vai ter que dizer para você mesmo: olha, chega, eu não aceito mais isso. Eu não quero isso. Eu não aceito isso para a minha vida. Você vai ter que se auto-indignar, você vai ter que se autoprovocar. Algumas vezes você vai ter que dizer para você mesmo: olha, eu não quero mais isso, eu não aceito mais isso para a minha vida. Porque é justamente o que Jesus faz quando ele chega em Jerusalém. Ele se autoprovoca, ele se auto-indigna. Contra o quê? Contra a corrupção que estava sendo realizada aonde ela não deveria acontecer. A pergunta é: sempre haverá corrupção no mundo? Sim, sempre haverá corrupção no mundo. Agora, essa corrupção tem que acontecer na igreja? Não, ela não tem que acontecer na igreja, mas ela vai acontecer na igreja. Porque aonde há o material humano, há corrupção. Agora, eu posso aceitar a corrupção em outros lugares da sociedade, mas eu não devo, em hipótese alguma, aceitar a corrupção dentro da igreja. Essa é a grande lição que Jesus nos dá, a lição inspiradora do seu ministério para nós. Por que as coisas estão tudo errado por aí, irmãos? Porque a gente não mais se autoprovoca. Na hora em que um pastor que já está casado pela quarta vez, pela terceira vez, subir no altar para pregar e todos os membros se levantarem e ir embora, você vai ver que nunca mais a igreja vai aceitar esse tipo de coisa. Na hora que o cantor gospel, que ganhou disco de ouro, disco de platina, mas que é consumidor de droga, que bate na mulher, que vive pelos hotéis que ele frequenta aí pelo Brasil afora, tendo relações sexuais com a camareira, com a cozinheira, com a atendente. Na hora em que os pastores começarem a cancelar essas agendas, que a igreja parar de comprar o CD desses camaradas, você vai perceber que tudo vai começar a mudar. Você sabe o que está faltando para a pureza da igreja? Sabe o que está faltando para um despertamento e para um avivamento? É uma autoindignação. É uma autoprovocação. Aí você fala assim: pastor, mas eu não sou ministro. Pastor, eu não fui consagrado a nada. É verdade. Mas você foi consagrado por Jesus. E a consagração que veio com você não foi com óleo. A consagração que veio sobre a sua vida foi com sangue precioso.
Pedro, reconhecendo a suprema vocação da vida cristã, que está acima de todas as coisas, diz que agora, pelo preço com o qual nós fomos comprados, que não foi preço nem de ouro nem de prata, mas pelo precioso sangue de Jesus, ele nos fez um reino de profetas e sacerdotes. Então, queridos, é tempo de indignação, é tempo de posicionamento. Se posicione contra a injustiça, se posicione contra a mentira, se posicione contra as coisas erradas. É tempo de se posicionar. Pastor, mas ninguém mandou eu me posicionar. Tudo bem. Se você não se posicionar, o preço virá sobre todos e você terá que pagar o preço tão caro como todos terão que pagar. Esse é o tempo de nós clamarmos, esse é o tempo de nós orarmos, esse é o tempo de nós confiarmos no Senhor. Então, a gente encerra aqui com essa grande lição de Jesus no Evangelho de São João, no capítulo 2. Às vezes a gente não precisa fazer coisas, mas a gente tem que fazer, porque na vida das pessoas que convivem conosco, na família, no trabalho e na igreja, na mente delas, não pode haver dúvidas sobre qual é o nosso lado na história. Nós não podemos deixar que as pessoas tenham dúvida sobre qual é o nosso lado na história. Eu tenho pouquíssimas coisas que eu tenho medo. Eu tenho medo, talvez, de uma ou duas pessoas. Tenho medo porque elas são malignas. Mas meus medos estão ligados muito mais ao que Jesus me confiou. E esse é um dos meus medos. Que as pessoas não saibam de que lado eu estou. Que as pessoas tenham dúvida sobre qual é o meu posicionamento diante do Evangelho, das suas exigências, dos seus benefícios e dos seus dilemas. Queridos, que a paz de Cristo seja sobre todos vocês. Amanhã nós não temos a nossa áudio live, só segunda-feira agora, tá bom? Amanhã é uma faixa exclusiva para aqueles que estão na posição de pastores titulares. Tem muita gente na internet que está ocupando espaço sem necessidade. Eu sinto até medo disso, fico até constrangido. Tá? A irmã Jaqueline está me perguntando aqui novamente do livro, deixa eu falar. Então vamos lá. Editora CPAD, autor pastor Tommy Barnett. Tá? O nome do livro é Multiplicação, tá bom? Editora CPAD, Tommy Barnett, nome do livro Multiplicação. Segunda-feira então nós voltamos aí. E você já sabe que vai pegar fogo, porque nós vamos falar sobre o capítulo 3 de João e a liderança inspiradora de Jesus. Queridos, que Deus te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer sobre a sua casa, sua vida, sua família, a luz do seu rosto. Que nesse dia de coronavírus, de notícias incertas, o Senhor lhe dê a paz. Que o Senhor lhe favoreça. Que o Senhor visite a sua casa. Que o Senhor lhe abençoe. Até segunda-feira. Segunda-feira nós estamos de volta, então, com essa série de lives sobre a liderança inspiradora de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Me ajuda compartilhando para que essa palavra abençoe outras pessoas também. Tá bom? Um beijo no seu coração.